Artigo 2. Nós cremos. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé, a outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. Eu creio, é a fé da Igreja, professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos, é a fé da Igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio, é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. E, olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. É, antes de mais, a Igreja que crê, e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É primeiro a Igreja que por toda a parte confessa o Senhor. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome. Como cantamos no Te Deum. Com ela e nela, também nós somos atraídos e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É da Igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo, pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que vens pedir à Igreja de Deus? E ele responde: a fé. Para que te serve a fé? Para alcançar a vida eterna. A salvação vem só de Deus. Mas porque é através da Igreja que recebemos a vida da fé. A Igreja é nossa mãe. Cremos que a Igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na Igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. É porque é nossa mãe, é também a educadora da nossa fé. Segundo, a linguagem da fé. Não acreditamos em fórmulas, mas sim nas realidades que as fórmulas exprimem e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade enunciada. No entanto, é através das fórmulas da fé que nos aproximamos dessas realidades. As fórmulas permitem-nos exprimir e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e dela viver cada vez mais. A Igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite, de geração em geração, a confissão de fé dos apóstolos. Tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar, e dessa forma, a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. 3. Uma só fé. Desde há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. Santo Ireneu de Leão, testemunha desta fé, declara: a Igreja, embora dispersa por todo o mundo, até aos confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado, como se habitasse numa só casa. Nela crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma. Prega-a e ensina-a, e transmite-a com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Através do mundo, as línguas diferem, mas o conteúdo da tradição é um só e o mesmo. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que se estabeleceram entre os íberos ou entre os celtas,
as do Oriente, do Egito ou da Líbia, nem as que se fundaram no centro do mundo. A mensagem da Igreja é verídica e sólida, porque nela aparece um só e o mesmo caminho de salvação, em todo o mundo. Esta fé, que recebemos da Igreja, guardamo-la nós cuidadosamente, porque sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Closing music from YouTube Studio.